Essa família sabia o próprio fim de cor e repetiu tudo mesmo assim. 100 anos de solidão conta a história dos Buendia, uma família fundada sobre um medo antigo. José Arcádio Buendia e Úrsula eram primos, e existia uma lenda na família. Filhos de primos nasciam com rabo de porco. Por causa desse medo, os dois fugiram de casa e fundaram um vilarejo do nada, no meio do mato. Chamaram de Macondo. Achavam que estavam escapando do próprio destino. Na verdade, só estavam adiando. Existe um detalhe que muda tudo. Os Buendia repetem os mesmos nomes em toda a geração. José Arcádio, Aureliano, José Arcádio, Aureliano. E os nomes não são só nomes. Cada José Arcádio nasce impulsivo, físico, dominado pelo próprio corpo. Cada Aureliano nasce frio, solitário, perdido dentro da própria cabeça. Um velho cigano, chamado Melquíades, chega em Macondo e escreve em pergaminhos a história inteira da família, antes dela acontecer. Ninguém consegue ler. Os pergaminhos ficam guardados, esperando por quase 100 anos. José Arcádio Buendia, o fundador, se obceca com ciência e alquimia. Tenta usar imãs para encontrar ouro. Tenta provar que a terra é redonda, sozinho, sem nenhuma prova além da própria fé. A obsessão consome tudo. No fim, ele enlouquece de verdade, amarrado por anos debaixo de uma castanheira no quintal, falando sozinho em latim, esquecido por quase todo mundo, menos por Úrsula. Úrsula é quem segura a família inteira nos ombros, por quase um século. Trabalha, cuida, adivinha os desastres antes deles chegarem, e mesmo assim, nunca consegue impedir nenhum. Macondo cresce, e junto com a cidade, cresce o mesmo padrão, geração depois de geração. O coronel Aureliano Buendia promove 32 guerras, e perde todas elas. Tem 17 filhos, com 17 mulheres diferentes, todos batizados de Aureliano. Marcam a testa de cada um com cinza para reconhecer o próprio sangue. Anos depois, homens desconhecidos caçam e eliminam, um por um, quase todos os 17 aurelianos. Ninguém na família nunca entende exatamente por quê, mas isso não é o pior. Uma peste de insônia toma conta de Macondo inteira. Ninguém consegue dormir e, aos poucos, ninguém consegue lembrar de nada. Os moradores colam etiquetas em tudo. Isto é uma vaca, isto é uma árvore, até esquecerem para que servem as próprias palavras. A cidade inteira esquece o próprio passado, e sem passado, ninguém consegue evitar repetir os mesmos erros. Amaranta, uma das filhas, recusa 2 grandes amores por orgulho e medo. Vive virgem a vida inteira, cheia de raiva de si mesma, tecendo em segredo a própria mortalha, até o dia exato da própria morte. Rebeca, criada adotiva da família, chega à casa com um vício estranho. Come terra e cal da parede, escondida, como se tentasse engolir a própria angústia. Remédios, a bela. É tão pura e alheia ao mundo que os homens ao redor dela morrem, um atrás do outro, por acidente ou desespero. Até ela mesma subir aos céus, na frente de todo mundo, agarrada a um lençol e nunca mais ser vista. Décadas depois, uma multidão de trabalhadores é massacrada perto de Macondo. Milhares de corpos jogados no mar, dentro de um trem. No dia seguinte, o governo nega, diz que nada aconteceu. José Arcádio II, o único sobrevivente, tenta contar a verdade a vida inteira. Ninguém acredita nele. A cidade, treinada a esquecer, prefere a mentira mais confortável. Agora presta atenção. No fim, um aureliano se apaixona por Amaranta Úrsula, sem saber por um tempo que ela é sua própria tia. A lenda do começo, o medo que fez os fundadores fugirem 100 anos antes, se cumpre exatamente como previsto. O filho dos dois nasce com rabo de porco. É o último Buendia, e ele nasce sozinho, porque toda a família ao redor dele já desapareceu. A mãe morre no parto. O pai, tomado de desespero e vergonha, sai correndo pela cidade e esquece completamente do próprio filho. Quando alguém finalmente lembra do bebê, é tarde demais. As formigas já carregaram o corpinho para fora do berço, exatamente como a lenda, no início de tudo, tinha avisado o que aconteceria. Só nesse momento final, o último aureliano decifra os pergaminhos de Melquíades e descobre que está lendo a própria vida, escrita 100 anos antes de nascer. Cada detalhe, cada erro, cada nome repetido, tudo já estava escrito, esperando por ele o tempo inteiro. No instante exato em que termina de ler a última linha, um vento bíblico varre Macondo inteira. A cidade é apagada da face da terra,
Porque, como diz o próprio livro, as estirpes condenadas a 100 anos de solidão não têm uma segunda chance sobre a terra. Eles nunca escolheram os próprios nomes, nunca escolheram os próprios erros. Só os herdaram e os repetiram, geração depois de geração, até não sobrar mais ninguém para repetir. 100 anos de solidão termina exatamente onde começou, com um medo antigo, finalmente cumprido, e uma família inteira apagada pelo vento, no mesmo segundo em que alguém, enfim, entende a própria história. Se isso te tocou, tem outro vídeo no canal sobre um homem que também não consegue escapar da própria mente. Um ciúme que ele mesmo alimenta, até não conseguir mais enxergar a verdade na frente dos olhos. Isso te tocou? Se inscreva agora no Anima et Umbra.